Sandy, eu sou psicóloga e esse é o nosso terceiro vídeo sobre ansiedade, onde eu vou falar para você sobre ansiedade nas crianças. Por que algumas crianças são ansiosas e como a gente pode ajudá-las com isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que muitas das crianças ainda não entendem muito bem os seus sentimentos, o que é que elas estão sentindo, por que estão sentindo, né? Então, um papel fundamental dos adultos é ajudar as crianças a entender os seus sentimentos e por que elas estão se sentindo dessa forma. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem que sempre validar os sentimentos das crianças. Entender, reconhecer o que elas estão sentindo, validar, tá, esse sentimento. Então, é muito importante que a gente não menospreze, não diminua o que a criança está sentindo. A gente tem, às vezes, o costume de fazer isso como sentimentos considerados ruins, né? Então, muitas vezes, quando a criança sente raiva, se sente triste ou se sente medo, a gente tenta impedir a criança de sentir, dizer que é bobagem ela tá se sentindo daquele jeito, que não foi nada. Não, esse sentimento ele tem uma razão de ser e de existir. Então, em segundo lugar, também o segundo papel fundamental dos adultos com as crianças é ajudá-las a nomear os sentimentos e a expressá-los. Então, fazendo essas duas coisas, ou seja, validar os sentimentos das crianças e ajudar elas a reconhecer os sentimentos e as emoções, já tem um papel fundamental para a gente ensinar e ajudar elas a lidar com esses sentimentos. E isso também contribui para que as angústias das crianças com esse sentimento não aumente, né? Que ela entenda que tá tudo bem se sentir dessa forma e que os sentimentos, tanto os considerados positivos quanto os negativos, fazem parte da nossa vida. Uma maneira interessante de falar isso, né? É que os sentimentos eles estão aí para colorir a nossa vida. Imagina que a nossa vida fosse preto e branco, sem os sentimentos. E aí os sentimentos fazem a nossa vida ganhar certa cor. Então, para fazer isso, para ajudar a criança a reconhecer esses sentimentos, é importante que vocês, adultos, pais, professores, entendam também o que é ansiedade, como eu expliquei lá no nosso primeiro vídeo. Se for necessário, voltem lá e assistam esse vídeo novamente para que vocês também possam explicar, ensinar as crianças de maneira didática, de maneiras que elas possam entender, conforme a idade delas, o que é ansiedade e por que elas se sentem assim. Mas Sandy, por que as crianças se sentem ansiosas? É uma pergunta, né, que vocês podem estar se fazendo. E aí existem algumas possibilidades, alguns motivos pelos quais as crianças são ansiosas. Um deles é que muitas vezes as crianças que são mais ansiosas, elas convivem com algum adulto que também é uma pessoa ansiosa. Pode ser pai, mãe, avô, avó, tio, tia, né? Então isso acontece também por dois motivos. Um deles é que as crianças absorvem muitos dos comportamentos e dos sentimentos dos pais no ambiente que ela é acostumada a viver. E o outro também é porque quando nós adultos não temos repertório, ou seja, nós não temos uma certa habilidade para lidar com determinadas situações, eu também não consigo ensinar a criança de maneira adequada. Então, se eu sou uma pessoa mais ansiosa, né, eu não tenho o repertório para lidar com essa minha ansiedade. E por conta disso, eu também vou ter mais dificuldade em ensinar o meu filho, né, a não ser, a ser uma pessoa mais tranquila, não ser tão ansiosa. Então, eu convido vocês a olharem para si. Como vocês estão se sentindo ultimamente? Estão muito ansiosos? Porque de repente a criança com a qual vocês convivem esteja também absorvendo, esteja sendo ansiosa por conta disso. Então é necessário que vocês olhem para si e de repente busquem ajuda, busquem estratégias, maneiras de lidar com a sua ansiedade para poder ajudar a criança. Um outro ponto que também é bem importante pelos quais as crianças podem se sentir ansiosas e que é necessário vocês avaliarem é como está a autoestima dessa criança. Porque a ansiedade também muitas vezes ela está vinculada a uma necessidade de aprovação.
Então, quando a criança está com uma autoestima baixa, ela tem muito medo de errar. E esse medo de errar acaba gerando ansiedade nela. Isso também pode muitas vezes estar vinculado a uma autocobrança muito alta ou uma cobrança dos pais muito elevadas, né? Então vocês têm que também observar isso, porque quando a criança está sendo muito cobrada, ela fica ansiosa porque ela tem medo de errar, então ela tem essa necessidade de aprovação. Então, quando alguns pais têm um nível de exigência muito alto com os filhos, como por exemplo querer que faça tudo certo, aquela criança que não pode errar nunca, ou aquela criança que sempre tem que tirar notas muito altas, isso pode elevar o nível de ansiedade. E como eu vou saber que essa criança está ansiosa? A gente tem alguns sinais aí que indicam crianças ansiosas. Alguns deles são uma preocupação excessiva com alguma coisa, quando a criança fala demais sobre algum assunto sem parar, quando ela faz xixi muitas vezes durante o dia, ou quando ela faz xixi na cama, roer unhas, dificuldade para dormir ou acordar no meio da noite e não dormir mais. Esses são então alguns sinais de que a criança está se sentindo ansiosa. Mas também é importante a gente observar que existem dois tipos de ansiedade. Um deles é a ansiedade vinculada ao medo, né? Então a criança se sente ansiosa por algo que pode vir a acontecer, isso dá essa sensação ruim da ansiedade. E também tem a ansiedade relacionada à expectativa positiva de algo que vai acontecer, como por exemplo uma festa de aniversário, algum passeio, né? Isso também é uma ansiedade, mas mais vinculada ao lado positivo. E para ajudar as crianças com ansiedade, assim como eu falei lá no vídeo dos adultos, é importante que vocês mostrem e ensinem as crianças para que elas tenham clareza de que a gente não pode, não consegue controlar o futuro e que está tudo bem quanto a isso. Outra coisa importante também para que a gente possa usar as estratégias adequadas e de maneira correta para lidar com a ansiedade é entender o porquê essa criança está se sentindo ansiosa, qual é o motivo que está deixando ela ansiosa. E uma palavra-chave que vai ser muito importante para ajudar as crianças a lidar com a ansiedade é a previsibilidade. Essa palavrinha é bem importante e quanto menor a criança, mais previsibilidade vocês precisam dar a ela. Então, explicar para a criança o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer. Crianças menores que não têm muita noção de tempo, né? Talvez ter um calendário, ir riscando dias quando elas se sentem muito ansiosas por alguma coisa, por alguma situação. Então, manter esse diálogo, explicar para as crianças o que está acontecendo, ajuda muito a lidar com a ansiedade. Nesses tempos de pandemia também, então, como a gente vem falando, ter uma rotina organizada pode ajudar muito com essa noção de previsibilidade e para que as crianças se sintam menos ansiosas. E para ajudar naqueles momentos em que a ansiedade bate mais forte, é necessário fazer com a criança alguma atividade que seja incompatível com o que ela está sentindo. Então a ansiedade é um momento de tensão. Se a gente fizer algumas atividades que quebrem esse momento de tensão, vai melhorar o estado de ansiedade. Como, por exemplo, fazer exercício de respiração, assim como para os adultos tem a respiração diafragmática, para as crianças a gente recomenda também algumas técnicas de respiração, como, por exemplo, que a gente fala a respiração do cheira a florzinha e sopra a velhinha. Então a criança pega, vai ter aqui no caso como se fosse segurando uma florzinha ou uma velhinha, né? Então a criança cheira a florzinha e sopra a velhinha. E aí vai repetindo esse exercício várias vezes até que a criança se acalme. Outra também técnica que é conhecida tem um videozinho que é um peixinho, né? Então esse peixinho ele sobe e nesse momento você inspira com a criança. E o peixinho desce, expira. Então esse videozinho eu vou mandar junto para vocês que também vocês podem estar utilizando com a criança no momento de ansiedade. Além disso, praticar exercício físico, atividade física no momento de ansiedade também ajuda a quebrar a tensão.
fazer cosquinha, brincar de pega-pega. Todos esses exercícios eles são mais descontraídos, né, e quebram esse momento de atenção. Outra maneira que também dá para trabalhar com as crianças para elas entenderem melhor a ansiedade e ajudar elas a não se sentirem tão ansiosas é através dos livros infantis. Tem alguns livros infantis que contam histórias para que as crianças deixem de se sentir ansiosas, e também existem alguns videozinhos no YouTube de animação que podem ajudar nessa missão, tá bom? Então, pais, professores, espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Caso vocês conheçam crianças ansiosas, usem essas técnicas, e se sentirem necessidade de repente de conversar comigo, eu estou à disposição.